Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui com a missão importante de levar até você o segredo da política. A política define a sua vida, a sua casa, a educação dos seus filhos, né? E estamos exatamente nesse momento importante, logo depois das eleições, em entender o que aconteceu nas urnas, dar posse aos novos e seguir adiante. Quando alguém ganha nas urnas, imediatamente se elege um grupo de oposição. Nós estamos com o deputado João Roma, ele é do PL da Bahia, disputou o governo da Bahia, né, não ganhou, e deputado da Bahia foi um fenômeno interessante, né? O ACM Neto estava na frente, muito na frente, e todo mundo imaginava que seria um passeio. E ele, diante disso, nem fez grandes negociações. E, de repente, o PT, que já tem uma tradição de governo na Bahia, passou na frente de todo mundo. Queria a sua visão do que aconteceu na Bahia. Olha, pela quinta vez na Bahia, Zé Maria, se repetiu um fenômeno de vinculação, de verticalização. Não é? Lá houve uma votação muito forte do Lula, do 13, certo? Da mesma forma, isso... Aí contaminou tudo, né? Assim como nas últimas 4 eleições do estado da Bahia. Né? Justamente uma tese que o ACM Neto não acreditava. Ele dizia que na Bahia não haveria essa verticalização. Ele acreditou no desgaste de material do PT. Mas essa verticalização não é só na Bahia. Né? Em geral, ocorre muito. Você vê, por exemplo, a eleição em São Paulo. Os votos que teve o Tarcísio e os votos que teve o Bolsonaro foram praticamente idênticos. Né? Uma vinculação muito forte. Lá o Tarcísio teve mais votos que o Bolsonaro. Mas bem próximo. É, bem próximo. Bem próximo. Então, isso naturalmente coloca muita vinculação, especialmente quando o candidato a presidente e o candidato a governador são do mesmo partido. No caso da Bahia, lá ele tinha lá o 13-13. E isso gerou, mais uma vez, esse fenômeno eleitoral, já pela quinta vez consecutiva, na disputa pelo governo do estado da Bahia. E qual vai ser o futuro da oposição na Bahia? Na sua avaliação, quem vai liderar essa oposição lá? É a ACM Neto? É o senhor? Como é que está essa disputa lá por esse espaço de oposição? Eu não posso falar pelos outros, Denise, eu posso falar pelo que nós pretendemos caminhar. Nós pretendemos seguir, fortalecendo a estrutura do PL, que sai dessa eleição como o maior partido do Brasil, elegendo 99 deputados federais. Isso já dá cerca de 20% do tempo de rádio e TV das próximas eleições, tanto das eleições municipais quanto das eleições maior fundo partidário, estaduais e nacionais, fundo partidário e bandeiras que a população tem percebido, uma adesão muito grande, e nós vamos, portanto, trabalhar por toda a Bahia, estruturando o partido, fortalecendo a nossa caminhada para que possamos, de fato, fazer uma verdadeira transformação no Estado, que é o 4º colégio eleitoral do país e é fundamental, como observamos, inclusive, nesse processo eleitoral, para o resultado não só da Bahia, como do Brasil. Ao lado dessa disputa presidencial, que sempre foi muito polêmica mesmo, muito disputada, tinha a disputa pelo Congresso. O PL elegeu 99, pode chegar a 100, né, deputados, com as adesões. E elegeu também pelo PT. O PT também ficou muito bem. Como é que o senhor classifica? O senhor tem uma boa experiência de política no Congresso. Como é que o senhor classifica ali? Como é que o senhor estratifica o Congresso Nacional a partir de fevereiro? Olha, com o advento da implementação do orçamento impositivo, que resultou, inclusive, nas emendas de relator, que durante o período eleitoral eram chamadas de emendas secretas, isso dá uma certa autonomia ao parlamento. E foi bom para quem tentava a reeleição. Isso possibilita, no seu modus operandi, no dia a dia, um parlamento que possa ter uma dose maior de autonomia, possa seguir realmente suas aspirações. O que eu acredito que é muito importante para o fortalecimento do parlamento é que tenhamos partidos com distinção, partidos que, com clareza, mostrem seus contrastes, inclusive, as bandeiras que defendem. E isso pode ser possibilitado. Os 5 grupos partidários ali. Por aí. Hoje tem, naturalmente, um pouco mais. Hoje mesmo teve a fusão do PSC com Podemos.
né? Eu já Vão ouvi... ficar quantos no final? Quantos partidos? Isso é um processo, Denise. Então, por exemplo, a união do Podemos com o PSC faz com que ainda permaneça, por exemplo, um bloco partidário aqui. Existe, eu vi comentários da possibilidade do PTB se unir com o Patriotas e, dessa maneira, ainda criar um grupo partidário lá. Mas a tendência, em médio prazo, é que você fique com cerca de 5 grandes blocos partidários. E é muito importante que esses blocos tenham características, até para facilitar para o eleitor a clareza exatamente de quem cada um espera como seu representante. Quem está lá no parlamento, ele passa por um processo eleitoral, então ele está lá como porta-voz de uma parcela da população. Para isso vai facilitar também a negociação para um futuro governo? Porque pelo contrário, eu já acho que dificulta a negociação para o governo, porque uma vez que, vamos lá, uma vez que você dá mais autonomia ao parlamento, você diminui, portanto, a capacidade de interferência do executivo dentro do parlamento. Agora, vai se acabar, porque tem uma tendência ali, um pedido, né? Hoje, inclusive o deputado Alessandro Molon falou, ele defendeu o fim do orçamento secreto, das emendas de relator. O senhor acha que é possível acabar ou isso veio para ficar, não tem mais fim? Eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado, né? Eu sempre fui defensor do orçamento impositivo e eu acho que isso se fortalece o executivo. O que eu acho que é preciso ter muita atenção é com a dose, pois essa quantidade de recursos não pode, por exemplo, extrair recursos de ações programáticas do governo. E sim, isso tem que ser, portanto, muito bem elaborado. Hoje tem 40 bilhões, né? O orçamento. Eu não sei exatamente. Somando tudo dá 38 bilhões. E outra coisa é o modus operandi, a maneira como isso é feito, que isso tem que ser feito com muita transparência. Eu, por exemplo, quando consigo um recurso para o município da Bahia, eu faço questão de ir lá divulgar e mostrar que foi uma conquista para aquela sociedade que esteve conosco nas eleições. Mas, infelizmente, você vê muitas outras tratativas. São assim, né? Tem muita coisa ali meio esquisita. Né, é fundamental que a coisa pública seja tratada com transparência. E o orçamento, tal orçamento secreto, ele é secreto na medida que não vincula exatamente qual é o deputado que está mandando recursos. Eu acho que tem aperfeiçoado muito, desde os últimos apontamentos. E é importante que se persista nesse aperfeiçoamento. Mas entrou um tal de usuário externo para encobrir o deputado. Isso vai acabar, né? O usuário externo, né? Isso tem que acabar. Sim, eu imagino que sim. Tem que estar sempre aperfeiçoando. Tem que estar sempre aperfeiçoando. Eu acho que o princípio número 1 é transparência. Tá? Mas eu defendo, né, o orçamento impositivo, pois isso é uma maneira, inclusive, de buscar equilíbrio, harmonia, e trazer justamente autonomia, entre os parlamentares que não ficam com o pires na mão na dependência da boa vontade de um agente administrativo de plantão. Né? Agora, eu ouvi também de deputados a seguinte frase, olha, o futuro governo terá maioria não para aprovar o que ele quiser, mas o que nós parlamentares quisermos. O que a maioria quiser. O que a maioria do parlamento quiser. Vai ser por aí mesmo ou ele tem lá... Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sempre tem força para formar a maioria. Eu acho que estamos no limiar desse processo de fortalecimento e mais autonomia do legislativo. Isso você percebe com clareza. Tanto agora no governo Bolsonaro, você percebeu isso, como eu acho que isso vai perdurar sim, especialmente através da ferramenta do orçamento impositivo. Então, isso cria um novo modus operandi nessa relação institucional entre os poderes. Na verdade, deputado, diante da experiência que nós temos aqui no parlamento, a gente vê o seguinte, tudo é novidade, né? A oposição é nova, a gente não sabe exatamente como o PL vai se portar na oposição, esse novo grupo de governo, a gente não sabe como será formado, esse pêndulo aí do Centrão é novo também, e a gente não pode nem dizer que o parlamento é reformista ou que vai aprovar coisas importantes, é primeiro fazer esse embate e o assentamento. É preciso metabolizar tudo isso, de fato, Zé Maria, porque tudo isso, com pouco tempo, vai decantar.
mas nós estamos no limiar realmente de um período bem nebuloso. Nebuloso na medida em que você não está enxergando com transparência, certo, os propósitos, né? Não está vendo com clareza as bandeiras pretendidas e defendidas, né? Mesmo, por exemplo, no próprio PL, né? Existem alas dentro do partido. Então, é um trabalho muito sério para que a gente possa unificar, atuar com harmonia. Um grupo de independentes para que não ocorra no PL nada parecido com o que ocorreu, por exemplo, na cisão dentro do PSL, né, que foi um processo muito desgastante internamente dentro do partido. Então, é fundamental, no momento desse, que a gente consiga buscar os pontos de convergência, né, para que isso comece a se cristalizar e as pessoas possam ver justamente qual a linha de conduta, qual a linha de ação de cada partido. Isso tudo interfere no futuro governo, né? Pode servir de barreira, pode servir de ajuda ali para o governo, mas eu vou insistir no número de independentes. O União Brasil, um partido grande, está aí partindo para ser um independente. Assim como republicanos e outros, né? Então, mas o Republicanos já esteve lá na transição e disse que apoiará medidas do futuro governo. Sim, mas também mas não é um alinhamento automático. O que eu vi a declaração do presidente Marcos Pereira é que eles declaravam um partido independente e que não estaria fechado ao diálogo né, para assuntos que fossem importantes para o Brasil. Tem que ver como isso se comportará, porque dentro de cada partido, mesmo o Republicanos, que eu fiz parte, que é um partido com uma harmonia maior, mesmo assim você tem... Tem ali aqueles que apoiam mais, são mais ligados. O Republicano, Denise, ele é bem disciplinado, bem rígido, ele vai ali muito bem conduzido pelo presidente Marcos Pereira, ele pela tem origem uma também linha dos de parlamentares. ação. Né? Hoje é um partido que cresceu bastante, não é? Mas o Nordeste, ele apoia muito, né? No Nordeste, essa realidade específica, então, mesmo dentro de um partido como esse, você vê pessoas... Agora mudou muito, né? Mudou muito aquele congresso que o presidente Lula encontrou em 2003, é muito diferente desse que ele vai encontrar, era muito diferente desse que ele vai encontrar agora. Lá não tinha emenda impositiva nenhuma, era tudo no toma lá da cá mesmo, o governo dizia, olha, libero aqui, se tiver ali, não tinha emenda impositiva. A emenda individual, a emenda de comissão, por isso que eles estão tão desesperados para tentar evitar a emenda de relator, né? Porque vai ser diferente essa negociação, né? Como é que vai ser? O que o senhor vislumbra para 2023? Eu não sei falar sobre certo, Mas outro lado da mesa. Eu apenas torço para que tudo que aconteceu, inclusive tantas coisas que decepcionaram os brasileiros no passado, né, sirvam de lição, para que a gente possa amadurecer enquanto instituição, enquanto nação. Mas, de fato, você tem hoje um parlamento diferente, tanto de personagens, óbvio, né, como do modus operandi, sua estrutura de funcionamento. O mundo mudou no parlamento. É isso, né? Hoje você tem também, só para agregar nisso, uma outra forma de se comunicar. Né? Antigamente era bem restrito à Voz do Brasil, a alguns veículos específicos. Hoje, tem pessoas que não têm participação, por exemplo, na mídia tradicional e têm um grande viés de comunicação através das redes sociais. Ok, deputado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar e trazer aqui também a futura deputada Roberta Roma, né, do PL da Bahia, que foi eleita, sua esposa. Meus parabéns a ela. Já fica o convite para ela vir aqui ao Frente a Frente. Sem dúvida, ela vai querer participar do Frente a Frente. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e fico sempre à disposição para tratar sobre o futuro do Brasil, falar sobre nossas instituições e da política que interfere na casa de cada um de nós, interfere no nosso futuro e vamos sempre buscar com toda a profundidade atuar da melhor forma para o bem de cada um dos brasileiros. É isso, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, muito boa noite. Pois é, e a atenção continua. Muito obrigado a você, muito boa noite e até a próxima semana. É isso aí. Olha, e para você que nos assistiu, como a gente sempre diz aqui, de tédio não morreremos. E notícia sobre política também não vai faltar. E aqui no Frente a Frente, você terá sempre os dois lados
desta moeda. A gente trabalha para levar para você a melhor informação. Muito boa noite, até a semana que vem e fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo para você aqui na Rede Vida. Muito boa noite e até a próxima.